Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Hoje eu queria falar um assunto muito relevante com todos vocês. Eu queria que você prestasse atenção e ouvisse até o fim, porque eu acredito que isso vai iluminar você, vai abrir os seus horizontes. Então tenha paciência, fique até o fim deste vídeo, que eu sei que você vai abrir a sua mente. E o assunto que eu gostaria de falar hoje é sobre os limites que existem para todos os seres humanos. E por não haver uma conscientização de que os limites existem, é que os fracassos nos relacionamentos têm sido tão grande, tem sido tão comum acontecer fracassos nos relacionamentos, quer seja conjugal, quer seja familiar, quer seja de amizade, quer seja no relacionamento profissional. Enfim, são tantos relacionamentos que acabam de repente porque não há uma consciência dentro de nós de que, assim como nós temos os nossos limites, as outras pessoas que estão à nossa volta também têm as suas limitações. Talvez a limitação de alguém seja um pouco mais elevada. Talvez a pessoa seja um pouco mais resiliente, mas ela tem limitações. A sua resiliência não vai permanecer para sempre. Ela não vai conseguir ultrapassar os limites que muitas vezes a gente quer exigir que os outros ultrapassem. Às vezes a gente, no nosso egoísmo humano, não enxergamos as limitações dos outros. E isto faz com que as separações sejam inevitáveis. Muitas vezes há pessoas que são sinceras e que nos amam de fato, de verdade, e que acabam se afastando de nós, porque nós não somos compreensíveis, porque nós somos egoístas, porque nós queremos que as pessoas enxerguem que estamos com um problema, mas nós não queremos enxergar que as pessoas também têm problemas. Então, a falta de compreensão tem sido quase que o motivo principal para a falência de relacionamentos, para a interrupção de relacionamentos. Muitas vezes relacionamentos de anos acabam porque somos limitados. E às vezes, apesar das pessoas não falarem, elas vão indo até enquanto elas podem. E é muito triste eu ter que falar isto, que muitas pessoas acabam tirando a própria vida, porque aquelas pessoas que estão à sua volta não conseguiram enxergar que ela estava a caminho do fundo do poço. E muitas pessoas que acabaram chegando no fundo do poço chegaram sozinhas. É muito fácil a pessoa dizer que a outra fez uma grande besteira, eliminando a sua própria vida, atentando contra a sua própria vida. É mais fácil falar isso
do que olhar para dentro de si, do que analisar os seus atos e admitir que foi relapso, admitir que foi distante, admitir que não conseguiu enxergar que a pessoa estava no seu limite. E quase todas as pessoas que chegaram a esse ponto, elas chegaram lá no fundo do poço sob pressão. Porque muitas vezes as pessoas, elas têm pressão, vivem sob pressão dentro da própria casa e ainda tem que sair para a rua para viver sob pressão. A gente não consegue ver que todos somos falíveis, que todos nós temos problemas, que todos nós temos falhas. E a gente exige dos outros muito mais, muitas vezes, do que da gente. Então é necessário que a gente entenda que temos limites, que somos limitados, que somos seres humanos e que a nossa resiliência não dura para sempre, não é infinita. A gente resiste até certo ponto. Alguns conseguem suportar mais, outros conseguem suportar menos, mas todos temos os nossos limites. E muitas vezes a gente não consegue enxergar que o outro está sofrendo, porque a gente está exigindo a atenção do outro para a gente, para o nosso problema. É bem verdade que a tendência humana é de supervalorizar os seus problemas, as suas angústias, os seus sofrimentos, e não olhar e enxergar que o outro também está sofrendo. E esta é a causa de muitas tragédias. Muitas tragédias. Filhos que não entendem os pais, pais que não compreendem os filhos, marido que não compreende a esposa, esposa que não consegue enxergar que o marido já está no seu limite. E às vezes a pessoa valoriza um item, um objeto, muito mais que um ser humano. Quantas pessoas que, quando acabam a carreira aqui, quando termina a caminhada da vida aqui, os seus velórios ficam repletos de pessoas. Pessoas que já não viam há tantos anos. Tantos anos. Aí a pessoa para tudo. Quando recebe a notícia que o fulano morreu, ela para tudo. Ela dá um jeito. Ela pega uma carona. Ela lota uma van. Ela pede o dinheiro emprestado. Ela compra passagem num cartão de crédito. Ela sai de um país para ir para o outro. Para ver o quê? Um corpo sem vida? Alguém que já morreu?
Alguém que já não vai mais ficar feliz porque ela chegou, porque ela lembrou-se, porque ela veio vê-lo. Vai ver o quê? Um objeto, um corpo inanimado, um corpo sem vida, que não vai poder mais receber o seu abraço, que não vai poder mais ver o seu rosto, que não vai poder mais apertar a sua mão, falar com você. Por que o ser humano é assim? Por que os homens são assim? Por que as pessoas são assim? Deixam para fazer o que não podem fazer quando já não há mais vida. Todos somos limitados. Todos temos sentimentos. Todos temos necessidades. Todas as pessoas são carentes. Por mais que a pessoa não dê a entender, por mais que a pessoa não demonstre, todos são carentes. Às vezes, a gente é negligente até na hora da festa, até na hora das comemorações. A gente é seletivo. A gente não pensa naqueles que um dia, muitas vezes, pensaram mais na gente do que neles próprios. Exemplo: pais, mães, que dedicam anos da sua vida em prol dos filhos, em favor dos filhos. Mães que deixam de comer aquilo que mais desejam por causa dos filhos. Pais que deixam de comprar uma camisa nova, que muitas vezes era necessário comprar, que deixam de comprar até mesmo uma roupa íntima por causa dos filhos. E depois os filhos criam asa e vão viver a própria vida e esquecem-se dos pais, como se os pais não existissem. E depois, lá na frente, começam a experimentar o fracasso, começam a colher aquilo que semearam e vão passar pelo mesmo processo e talvez muito pior. Porque a Bíblia diz que aquilo que nós semeamos, nós colhemos. E as colheitas são bem maiores do que a semeadura. Cada semente, muitas vezes, produz 100 sementes. Mas a pessoa semeou. A pessoa semeou. Quantos pais que depois de velho vão colher o que semearam enquanto novo, porque não valorizaram os seus pais, e os filhos foram aprendendo. Queiramos ou não, os nossos filhos aprendem com os nossos atos. Então, muitas vezes, o filho, a filha, não se preocupa com o pai, com a mãe. Passa dias, passa semanas, passa até meses, até anos, sem se preocupar com o papai e a mamãe. Porque ela está indo de vento em popa, ela está no melhor da sua vida, no melhor da idade. Então ela não se preocupa em semear. Aliás, ela está semeando, mas muito mal. Semente muito má.
E aí depois lá na frente, muitos, apesar de terem tantos filhos, estão vivendo sozinhos, uma vida de solidão. Os filhos também não se importam, porque aprenderam com ela que não era necessário se importar com o papai e com a mamãe. E alguns até chegam a dizer: minha família é meus filhos e meu marido. Que triste. Que triste. E alguns até dentro de religiões, alguns até fingem que seguem a Bíblia, mas esquecem-se de que há um mandamento com promessa. Mandamento com promessa. Esquecem-se que há um mandamento com promessa: honrar o pai e a mãe. Honrar. O que é honra? Honrar dizendo que ama? Honrar dizendo aquele lá é meu pai, aquela lá é minha mãe? Honrar é muito mais do que falar. Honrar é muito mais. É agir, é ações, é demonstrações. Então as pessoas, elas vivem hoje como se o hoje fosse sempre hoje, como se fossem eternas. Esquecemos-nos que, assim como nós vamos nos sentir mal amanhã na solidão, as pessoas hoje estão vivendo na solidão porque nós a isolamos, porque nós não temos mais carinho, não temos mais amor, e muitas vezes supervalorizando os nossos sentimentos, a gente dá a desculpa para ignorar, para isolar, para humilhar, para desprezar. É muito triste. É muito triste, é triste demais. Porque esquecemos-nos que tem alguém acima de nós olhando, e conforme as nossas ações, Ele vai desenhando o nosso futuro com muita justiça. Muitas vezes, quem sabe, com muita tristeza no coração. Mas existe um Deus. Existe um Deus que observa os nossos passos constantemente. E pelos nossos atos, Ele desenha o nosso futuro. E com muita tristeza, talvez no seu coração, porque estamos semeando mal, Ele vai desenhando o nosso futuro com muita colheita má, com muita colheita de tristeza, com muita colheita de choro, de sofrimento, de angústia, de vendavais, porque o nosso amanhã depende do nosso ontem, porque no nosso ontem estava Deus observando para desenhar o nosso amanhã. Que o Espírito Santo deste Deus, que o genuíno Espírito Santo deste Deus tão grande, tão poderoso, tão imenso, tão incalculável, tão grande, tão maravilhoso, tão justo, tão fiel, venha convencer você a mudar a sua vida a partir de agora, a olhar para o seu semelhante e amá-lo, porque tenha em mente
Se você ama hoje, amanhã, o seu caminho estará cheio de pessoas que vão te amar. Mas se você despreza hoje, amanhã, na sua jornada, na jornada da sua existência, da sua vida, estarão muitas pessoas à sua espera para lhe desprezar, para lhe humilhar. Dependendo do que você semeia hoje, será o seu amanhã. Não sou eu quem digo, é a Bíblia quem diz que tudo que o homem semear, isto também se fará. Então entenda. Às vezes as pessoas olham para alguém tão insignificante, mas tão feliz, tão bem-sucedido, parece que as coisas acontecem tão facilmente para aquela pessoa e não conseguem entender por que elas batalham tanto, por que elas se esmeram tanto, por que elas estudaram tanto, por que elas trabalharam tantas horas. Mas parece que aquela pessoa que parece que nem se esmera, parece que nem faz nada, parece que nem merece, mas parece que a sua vida sempre vai avante, sempre vai de vento em popa, e as pessoas não conseguem entender o porquê. É por causa da sua vida, dos seus atos. É porque tinha um Deus lá em cima, olhando de cima para baixo, enxergando com muito detalhe a vida daquela pessoa e via aquela pessoa semeando só sementes boas. E via aquela pessoa sendo compreensível. E via aquela pessoa sendo amorosa. E via aquela pessoa sendo prestativa. E via aquela pessoa amando todo mundo sem distinção. E com muita felicidade no coração, ele ia escrevendo o futuro daquela pessoa. Aquela pessoa talvez nem tinha muito estudo. Aquela pessoa nem tinha muita sabedoria. Mas ela era amável. Mas ela era humana. Mas ela valorizava todo mundo. E aí esse Deus vai escrevendo uma vida para aquela pessoa que tem muito menos condições do que você de se dar bem na vida. Mas não é ela, é ele. Furicanta, Tchebahai. É ele, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. É ele que observava aquela pessoa no anonimato e se alegrava com os atos daquela pessoa. E ia escrevendo o seu futuro. Dia após dia, ele ia melhorando o seu futuro. Dia após dia, ele ia adicionando à vida daquela pessoa só coisas boas, só colheitas boas. E aquela pessoa vive maravilhosamente bem, porque ela merece viver, porque ela conseguiu atrair a atenção do Todo-Poderoso. Então compreenda, eu não estou aqui para acusar você. Eu não estou aqui dizendo para você que você está errado e eu estou certo. Mas eu estou aqui para abrir os seus olhos, para dizer para você que você precisa entender que o seu amanhã depende do seu hoje, que a sua velhice depende muito mais da sua juventude do que do seu dinheiro, do que da sua posição social. Quantas pessoas pisam umas nas outras, são injustas umas com as outras, porque querem ser bem-sucedidas e de repente acaba o sucesso
acaba tudo porque a vida acaba. A vida acaba. Porque a nossa vida é como uma vela que vai queimando, 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 até que se termine. Ou então, no meio do caminho, do nada, bate um vento muito forte e apaga a vela. E a vela fica sem nenhuma chama. Não presta mais para nada. Pense bem. Pense bem. Analise bem tudo que você tem feito até hoje. Analise. Pense bem. Esta vida é uma lavoura. Esta vida terrena é uma lavoura que a gente semeia e colhe, semeia e colhe, semeia e colhe. E dependendo da semente que estamos semeando, será a nossa colheita. Inevitavelmente será a nossa colheita. Se você abraçar hoje, com certeza, aquele que desenha o futuro de todos colocará pessoas no seu caminho para abraçar você no amanhã. Se você perdoar hoje, com certeza aquele que desenha o futuro de todos no amanhã colocará em seu caminho, em sua existência, pessoas que lhe perdoarão. Se você for compreensivo hoje, com certeza aquele que escreve o futuro de todos, que desenha o futuro de todos, colocará no caminho da sua existência também pessoas que serão assim como você está sendo hoje. Então, se você for amargo, se você for amarga, se você não perdoar, se você não abraçar, se você não amar, se você não relevar, se você não entender, pode esperar. Amanhã você vai encontrar também isto. Quanto mais dificuldade você semear no seu hoje, mais dificuldade você terá no seu amanhã. Quanto mais incompreensível você for no dia de hoje, mais incompreendido você será no dia de amanhã. Ah, se o ser humano entendesse que esta é a realidade. Esta é a realidade. Que existe um Deus. Um Deus acima de tudo e de todos, inscrevendo, desenhando o futuro de todos. O dia de amanhã ainda está em desenvolvimento pelo grande eu sou. O teu dia de amanhã está sendo desenhado hoje, conforme você está agindo no hoje, no seu dia de hoje. Conforme você está sendo hoje, amanhã será o seu dia. Ah, mas não é bem assim. Não é bem assim. Porque já faz dias que eu mudei. Faz dias que eu comecei a semear semente boa. Pois é. Só que antes você já tinha semeado muita semente ruim. Quando o lavrador que lavra a terra, lavra uma nova terra, ele tem que lavrar a terra, ele tem que limpar a terra. Às vezes leva dias, às vezes leva meses limpando aquela terra, depois adubando, colocando adubo novo.
e depois colocando semente nova, semente selecionada, semente boa. E depois ele vai ter que regar, talvez durante um ano, dependendo se é a árvore frutífera, às vezes vai ter que regar durante mais que um ano, até que chegue e comece a colher os novos frutos. Então pense melhor na sua vida. Analise melhor os seus atos. Não continue vivendo a vida como você acha que tem que viver, como vai dando. Não, se planeje melhor. Reflita melhor. Reveja a sua vida, reveja os seus atos, as suas ações. Por misericórdia a você mesmo. Por misericórdia a você mesmo. Comece uma lavoura nova. Comece uma vida nova. Sempre tendo em mente que o seu hoje definirá o seu amanhã. E que talvez, por causa de muita semente má que você semeou no seu ontem, a sua colheita ruim ainda irá mais longe, mais para frente. E que os frutos das sementes novas que você começou a semear não vão surgir assim como num sopro, como numa mágica, num passe de mágica. Mas tenha em mente que vale a pena você interromper a sua vida hoje, a sua semeadura, a sua lavoura, botar abaixo todas as ervas daninhas que você, sem cuidado, semeou, e começar uma terra nova, uma lavoura nova, uma semeadura nova, semeando bem, semeando o amor, semeando a misericórdia, a compaixão. Comece a se importar com os outros. Comece a se importar com aqueles que estão à sua volta. Talvez não tenha mais como você retroceder. Talvez você não tenha mais o seu papai, a sua mamãe, que tanto se importaram com você, que talvez passaram coisas que você nem sabe, sofreram por você coisas que você nem sabe. Porque um pai e uma mãe, muitas vezes, sofrem calados e até escondem dos filhos o sofrimento para preservá-los. Mas depois os filhos crescem e não se importam se os pais sofreram ou não, se estão sofrendo ou se não estão, porque só se lembram do seu próprio umbigo e se esquecem que Ele, o grande eu sou, não descansa nem de dia e nem de noite. Está observando atentamente e é justo e é fiel. Você não anda sozinho, nem que você queira. Nem que você queira. Tem 2 emissários caminhando com você. Um enviado de Deus e outro enviado por Satanás. Aquele que é enviado por Deus está disposto a guardar você, mas ele recebe ordens, ele cumpre ordens. E conforme o seu chefe, o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, observa que você age com os outros,
ele dá ordem ao seu anjo: não interfira. Aí aquele que é emissário de Satanás, que está ali para ferrar com a sua vida, que está ali para machucar você, para dificultar a sua vida, ele entra em ação. Porque ele vê que o anjo que Deus enviou para guardar a sua vida está impedido de agir. E ele vai fazer você colher o que você semeou. Se você entristeceu, você vai ser entristecido. Se você magoou, você vai ser magoado. Se você feriu, você vai ser ferido. E Deus não pode interferir porque Ele é justiça. Justiça, Ele é amor, mas Ele é justiça também. E as pessoas vivem como se a vida fosse como elas pensam que é, mas a vida é realmente exatamente assim como eu estou dizendo. Ao seu lado direito tem um anjo de Deus, mas ao seu lado esquerdo tem um demônio enviado de Satanás. E ele está ali, ele não retira o pé dali, porque ele está esperando a oportunidade para lhe tragar. E a oportunidade que ele vai lhe tragar é quando Deus dá ordem ao seu anjo para não fazer nada, porque está impedido pelos seus atos, pela sua incoerência, pelo seu egoísmo, pela sua avareza, pela sua injustiça. Então reveja a sua vida, reveja os seus passos, pense melhor. Não pense que você vai fazer o que você bem quiser da sua vida e que tudo vai ficar por isso mesmo, porque não vai. Porque existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever. E Ele faz o que é justo, o que é correto. E é por isso que muitas vezes as pessoas oram e clamam e choram. E parece que Deus não existe para elas. Porque de fato, Deus está com as mãos amarradas. Porque nós mesmos amarramos as mãos de Deus. Muitas vezes Deus não pode mover a sua mão em nosso favor. Porque nós não movemos a nossa mão em favor do nosso semelhante. Porque nós não nos importamos com o nosso semelhante. Porque nós vivemos a nossa vida como se nós fôssemos únicos. Seres privilegiados. Vivemos como se os outros fossem seres desprovidos, seres inferiores. E esquecemos que Deus olha a todos com os mesmos olhos. Que Deus ama a todos com o mesmo amor. Que Deus julga todos com a mesma justiça. Que a balança de Deus não tem duas medidas. Entenda. Compreenda. Esse universo tem dono. Essa terra tem dono. Tem um impostor que diz que é dono, mas o dono verdadeiro é o Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra. Aquele que não dormita, aquele que não tosqueneja, aquele que tem domínio sobre todas as coisas. E que um dia irá julgar todos, grandes e pequenos. Mas que hoje a sua ocupação principal é desenhar o seu amanhã. É decidir e definir como o seu amanhã será. E que pela sua justiça de hoje, Ele fará justiça no amanhã. Não só para você. Pense bem, não só para você. Porque a Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então a injustiça que você está semeando hoje poderá surgir no caminho do seu filho numa manhã. Talvez eu esteja falando com pais e mães que recém
estão com seu bebezinho no colo e que amam mais que tudo nesta vida. Aprenda esta lição que o próprio Deus está me inspirando para lhe dar, para lhe falar, para abrir os seus olhos, para abrir a sua mente. A partir de hoje você não será mais inocente. A partir de hoje você sabe que do seu lado direito tem um anjo poderoso de Deus com a espada desembainhada, armado, com as armas mais poderosas desse universo, para agir em seu favor, mas que muitas vezes vai ser impedido pelos seus atos, pelas suas ações. Eu sei que ninguém fala isso. Eu sei que ninguém diz isto. Nem eu mesmo tenho este alcance. É só quando esse Espírito de verdade, esse Espírito de Deus, esse Espírito Santo entra na minha mente e começa a falar, é que eu começo a falar essas coisas que nem eu mesmo sabia. Porque vem vindo estas visões. E eu vejo um anjo andando à sua direita já há muito tempo, mas impedido de agir. Mas um demônio à sua esquerda agindo todo dia na sua vida. Porque os seus atos, a sua vida mesquinha e egoísta tem proporcionado isto a você. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo de você abrir a sua mente. Ainda há tempo de você retroceder nesta semeadura que você tem praticado todos os dias da sua vida. Você só pensa no lucro próprio. Você só pensa no bem próprio. Você tenta tirar vantagem de tudo e de todos. Parece que quanto mais você ganha, mais você perde, mais você gasta. É porque você não consegue ser bondoso. É porque você não consegue ser benigno. E o seu egoísmo tem afundado a sua vida. Tem destruído a sua vida. Entenda. O seu hoje definirá o seu amanhã. Os seus atos hoje definirão o seu amanhã com muita justiça. Porque não é Satanás, não é o inimigo da sua alma que desenha o seu amanhã. É você mesmo que define como o desenho será feito. E o desenho é feito pelo justo. O justo de Israel. O justo de Israel. O justo de Israel é quem desenha o futuro de todos. Abra o seu coração. Abra sua mente neste dia. Abra a sua mente, o seu coração nesse dia. Arrepende-te. Arrepende-te das obras más, da mesquinhez, do egoísmo. Te arrepende. Talvez você esteja em um bom lugar, em um bom emprego, em uma boa faculdade. Talvez você esteja morando bem, mas você não é feliz. Porque você tem semeado infelicidade. Então você não pode ser feliz.
Seria injusto você ser feliz. Porque tem pessoas que têm 1 milhão de motivos para serem felizes, mas não conseguem ser. Por quê? Porque elas semeiam a infelicidade. Porque são insensíveis. Porque não conseguem abraçar. Porque não tem tempo para sentar com alguém e ajudar, incentivar, abraçar, animar, proteger. Porque tem pessoas que só fazem se receberem, se forem ter uma vantagem. E aí, plantados no caminho da sua existência, estarão também pessoas assim, interesseiras, que só fazem as coisas por vantagem, por dinheiro, pessoas imorais, pessoas egoístas. Há tempo de você mudar o seu futuro. Há tempo de você chamar a atenção do desenhista do seu futuro, para que ele modifique o desenho do seu dia a dia, no amanhã. Pare para pensar. Não é bom quando você encontra alguém que sem nenhum interesse ajuda você? Nem que seja por 1 segundo. Às vezes Deus permite, em meio a tanta luta, em tanto problema, em tanto vendaval, que alguém inocentemente chegue e nos dê um abraço, ou nos auxilie em algum aspecto da nossa vida, para que nós venhamos enxergar, venhamos perceber que é bom isto. E se é bom, por que não fazer? Se é bom receber, por que não dar? Se é bom receber, por que também não presentear alguém com alguma coisa boa, alguma coisa amável, alguma coisa que faça a pessoa esquecer os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades? Quantas pessoas doentes estão nos hospitais e o diabo tem colocado no coração dos administradores dos hospitais para que as visitas cada vez sejam mais proibidas, sejam mais dificultadas. Isso tudo é o diabo fazendo para impedir você de fazer aquilo que Jesus disse que era para fazer. Visitar o doente, visitar o necessitado. As pessoas não têm mais tempo para nada, nem para retribuir aquilo que receberam de graça, quer seja dos pais, quer seja dos amigos, quer seja dos familiares, quer seja dos desconhecidos. Elas não têm tempo nem para retribuir mais, porque por causa do seu egoísmo, porque por causa do seu egoísmo, elas não têm tempo. Elas não têm motivos. E aí o desenho do seu futuro, da sua vida futura, vai sempre sendo um desenho muito triste. Porque o justo de Israel está desenhando com muita justiça. Está desenhando com muita justiça. Muita justiça. Embora Jesus Cristo esteja à sua direita, mas tem coisas que são tão iníquas, são tão maldosas, que nem mesmo Jesus pode falar nada. Não se iluda que Jesus Cristo foi assentar-se à direita de Deus
para interceder por nós quando somos iníquos, quando somos maldosos, quando não temos misericórdias. É por isso que Jesus disse antes de subir: bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, se você não é misericordioso, você não vai alcançar misericórdia. Se você não é bondoso, você não vai alcançar a bondade. Se você não é longânimo, você não vai alcançar a longanimidade. Se você não é justo, você não vai alcançar a justiça. Se você não se compadece com o sofrimento alheio, se você não consegue sentir nada pelo sofrimento alheio, então você não vai achar alguém que se compadeça de você, nem mesmo Jesus. Ele vai ficar muito triste. Mas mesmo triste, ele vai ter que ser justo. Porque a sua justiça tem que prevalecer. Então entenda, meu irmão e minha irmã, a vida não é como nós pensamos que ela seja. A vida é como ela é. Curta e grossa. Não tem como mudar os termos. Não tem como mudar as regras. Não tem como mudar as regras. Você precisa passar urgentemente a ser um bom agricultor na sua vida e semear sementes que floresçam, que frutifiquem e que sejam boas para se degustar. Se você semear limão, você vai ter que chupar limão a vida inteira. Se você semear pimenta, você vai ter que se contentar com a pimenta. Ela vai arder. Mas se você semear sementes boas, sementes adocicadas, pode até demorar um tempo, mas elas vão surgir na sua vida. Frutos bons vão começar a surgir na sua vida, mais hoje ou mais amanhã, porque o justo desenhista, o soberano desenhista, o grande arquiteto, o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, com muita satisfação, vai começar a mudar o desenho do seu futuro, do seu amanhã, porque ele vai começar a ver, vai aparecer lá no telão do seu trono que você começou a semear sementes boas, que você começou a semear sementes de árvores boas. E ele vai ter que começar a fazer o desenho da sua vida. O rascunho vai ser mudado. Ele vai ter que dar uma guinada nos desenhos que ele já estava até acostumado a fazer. Fazia até sem olhar. Mas vai tocar uma campainha, uma sirene, lá no trono de Deus, para que ele olhe e veja que a sua caminhada mudou, que a sua existência está mudando, que você está praticando o bem, que você está se importando com o seu semelhante, que você deixou de ser egoísta, que você deixou de ser vulgar, interesseiro, e passou a amar o seu semelhante, passou a ser longânimo, passou a ser benigno. E aí Deus vai trocar. Não se surpreenda,
Porque se você mudar de vida, muitas pessoas vão se afastar de você. Porque Deus vai tirar do seu caminho pessoas que só se aproveitavam, só se aproximavam de você para causar danos a você. Ele vai tirar. Ele vai tirar do seu caminho. Mas Ele vai colocar outras pessoas que vão servir para mudança na sua vida. Ele vai colocar pessoas que vão lhe amar de fato e de verdade. Ele vai colocar pessoas que vão estar ao seu lado, que vão ombrear, que vão caminhar com você no seu dia a dia. Muda de vida. Mude de vida. Se você quer mudar o seu sofrimento, se você quer afastar de você o fracasso, a miséria, a perturbação, os vendavais, então mude a sua rotina, o seu dia a dia. Seja amável, seja doce, seja compreensivo. E assim você estará mudando todo o seu amanhã, e o seu destino será outro, muito diferente do que é hoje. Pode ter certeza. Forte abraço, tchau, tchau e até mais.